Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos presentes, da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa aprender essa lição, que a gente possa entender, essa lição de Kardec. E assim seja. Jesus abençoe. Estamos no capítulo 2. Capítulo 2 ele fala sobre o temor da morte, causas do temor da morte e razão por que não a temem os espíritas, ou por que os espíritas não temem a morte. Estamos no item 6, no meu aqui é página 16. O meu tradutor, gente, é o Guilherme Ribeiro. O item 6 diz o seguinte: outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo aos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Então, a gente tem essa ideia da vida futura por aquilo que nós aprendemos na nossa infância, aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, E os nossos pais aprenderam dos pais deles, os nossos avós. Então, essa ideia, ela não é sedutora, ela deixa a desejar. A gente não tem alguma coisa que incentive você a crer realmente na vida futura. Então, como ele diz aqui, não crê assim tão firmemente. De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos, e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança. E o que mais atroz não lhes aproveita o arrependimento. Então a gente aprende, que se você errou, você vai queimar no fogo do inferno, vai passar por torturas expiatórias, ou você vai sofrer as consequências de uma vida que foi tão rápida, tão passageira, e nada tem de esperança se você se arrepender. Então é o que diz aqui, nada tem de lenitivo, sobre o arrependimento. Então, se a pessoa se arrepender, não faz diferença nenhuma. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazer de esforço próprio para progredirem. Então a gente aprende também que tem um purgatório. Purgatório seria intermediário, você não está nem no céu nem no inferno, está no purgatório. É uma parte intermediária. E os vivos vão orar para que aquela pessoa saia do purgatório. Porém, esses vivos, não passam nenhuma informação para eles próprios, nem para o próprio sofredor. Não tem alguma coisa que faça com que ele tenha o esforço de progredir. Essas duas categorias, a categoria que ele está dizendo aqui é aquela que não acredita, aquela que acredita na parte material, e aquela que acredita em todo esse sofrimento, essas coisas que a gente tem, esses dogmas que a gente tem. Então essas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser uma fantasiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratamos bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio e a verdadeira felicidade. Então o que ele está dizendo aqui também, que a gente acha que aqueles que foram eleitos, aqueles que estão gozando da vida eterna, não demonstram assim tanta felicidade. É lógico que é preferível, como ele diz aqui, aquela doutrina do nada, morreu e acabou. Mas
esses eleitos, né, esses bem-aventurados ou essas figuras angélicas, eles têm uma figura de tristeza e não de felicidade. Então isso também não chama atenção para quem, né, pensa ou deseja ter uma vida futura. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso. Única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Então o progresso, né, que seria a coisa que seria compatível, que você tem uma felicidade, você tem que progredir, esse estado não satisfaz. Por quê? Você vai para o céu, você vai ficar numa nuvenzinha escutando os anjos tocar e mais nada. Não tem uma coisa produtiva, não tem nada que incentive a continuar. Continuando aqui, custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem de senso moral obtuso esteja ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade prática. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente pela força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Então, o que ele está dizendo também é que fica difícil a gente acreditar que só porque recebeu o batismo está salvo. Algumas religiões, inclusive, acham que se você foi batizado na outra, então não serve, você tem que fazer outro batismo, é outra cerimônia. Então você vai aceitar uma cerimônia em detrimento da outra. Mas eu já fui batizado na doutrina tal. Não, esse não vale, você tem que batizar na outra. Então é uma coisa que não dá para entender, como ele diz aqui. É inconcebível, né, que uma pessoa que não aprendeu, que não estudou, que é um ignorante, ocupe a mesma posição daquele que se esforçou, daquele que aprendeu, daquele que praticou bem, né? Então fica difícil entender isso. E a mesma coisa da criança que é batizada e desencarnou ainda criança, não tinha noção nenhuma do que fazer, de como fazer da vida, e também é colocado na mesma posição só porque passou pela cerimônia do batismo. Então é meio difícil entender isso, né? Continuando aqui o raciocínio, então esses raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes por pouco meditarem. Então quem pensa um pouquinho, tem um pouquinho de inteligência, né? Como na doutrina espírita a gente prega uma fé raciocinada, então para tudo você tem que pensar, você tem que raciocinar o porquê do porquê. Só assim você vai entender. No item 7. Não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade, por meio de algumas práticas exteriores, e a possibilidade até de a comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e de costume, dão aos gozos do mundo melhor valor. Então também é pregado, né, existe ainda hoje pessoas que acham que é só ir lá na igreja e dar uma certa quantia, está perdoado. Então você está comprando a felicidade da vida futura sem você mudar o seu caráter, sem você se regenerar, sem você melhorar. E isso então facilita que você viva uma vida desregrada, sem se preocupar muito, como ele diz aqui, né? A dar aos gozos do mundo um valor mais alto do que a vida futura. Vamos aproveitar o hoje e depois a gente vai lá e dá uma quantia na igreja e está tudo certo, estamos salvos. Mais de um crente considera em seu foro íntimo que, assegurando o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas, que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifício ou qualquer incômodo por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Então existe também, né, as pessoas que acham que se ele deixar no testamento uma doação para a igreja, ele está salvo. Então, como ele diz aqui, né, uma doação póstuma. Então morreu, você não vai precisar mais daquele dinheiro. Então doa para a igreja e isso vai te salvar. Então não é bem assim, né? Temos que raciocinar. Se você não fez nada para a salvação, aí você deixa um dinheirinho lá, está salvo.
Então Kardec contesta também isso, né? Continuando. Seguramente nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções. Mas se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que faz das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens destes, assoroçoando o egoísmo, ou seja, exaltando o egoísmo. Então você pode ser egoísta, pode ser o que for, porque você vai deixar uma paga, você vai fazer uma doação, né? Ou você vai se batizar, está tudo certo. Aí você já tem a vida futura. Então isso faz com que o egoísmo da pessoa fique à flor da pele, evolua, né? Isso, né, é contra a vida futura, porque para ir para a vida futura você não pode pensar só em si. A vida futura depende das suas ações, principalmente com relação a outras pessoas, relações boas, né? Tudo que fizer de bom vai receber de bom, tudo que fizer de ruim vai receber uma paga ruim ou vai ter que cumprir algumas obrigações para eliminar essa ação ruim que foi feita. Então, a ação existe, para cada ação existe uma reação, e isso depende de cada um. Não é só ir dar um dinheirinho lá na igreja ou se batizar na outra igreja, porque essa que você batizou não valeu e você está salvo. Não é bem assim. No item 8, acrescentamos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. Vê, né, os empreendimentos, vamos dizer assim, das igrejas com relação à morte, é tudo coisa terrível. Eles não colocam que a morte é apenas uma transição. Sempre, quando você olha qualquer coisa sobre a morte em outras doutrinas, você vai ver que é terrível. Então você tem medo da morte. Isso é claro, as próprias doutrinas, né, elas pregam isso. Coisas fúnebres, coisas lúgubres, coisas que dá medo. Por isso, todo mundo tem medo da morte. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. Então, lastima-se, né, a morte daquele ente querido, porque nunca mais vai ver. Não tem noção de que no futuro você vai conseguir ver, de que no futuro você vai conseguir, né, reencontrar aquele seu ente querido. E isso faz com que as pessoas acabem tendo medo, né, como dizer, é uma desgraça morrer. Não é bem assim. Continuando. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Então, tudo que se pensa é contra a morte, é para inspirar o terror da morte, né? Então, coitadinho, morreu tão jovem, era rico, tinha tudo para continuar, né? Ainda tinha uma vida pela frente. Tudo isso faz com que tema a morte. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses
preconceitos, o que não quer dizer que isto não suceda à medida que a sua fé se for firmando a ponto de conhecer uma ideia mais sensata da vida espiritual. Então, como ele diz aqui, muito tempo ainda vai demorar para que as pessoas, em geral, não temam a morte, né? Mas isso não quer dizer que nunca vai acontecer. Sim, logo vai acontecer assim que a fé das pessoas forem melhorando, né? A ponto de conhecer e ter uma ideia melhor da vida futura ou da vida espiritual. No item 9. Demais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativas beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna separação. E é por isso que muitos preferem junto a si, embora sofrendo, os entes queridos, antes que vê-los partir ainda mesmo que para o céu. Então, o que ele diz aqui, se você tem um ente querido, supostamente no inferno, você só vai poder vê-lo se você for para o inferno também. Se você tem um ente querido no céu, você só vai poder vê-lo se você for para o céu, né? Então, isso faz com que a pessoa, sem saber se vai para o céu, se vai para o inferno, né? Se o ente querido vai para onde, então ele prefere ter aquele ente querido ali sofrendo, passando por dificuldades, né? Agora, com essa pandemia, a pessoa está lá entubada, sofrendo todo tipo de dor com relação à insuficiência de respiração, insuficiência cardíaca, injeções e remédio. A pessoa está ali num sofrimento horrível. E o ente querido que está acompanhando, ele prefere que fique assim, do que ele morra ou desencarne, como a gente diz. Porque não tem noção que a vida espiritual não tem dor. O espírito não sofre, embora o sofrimento dele seja recordando coisas ruins que praticou. Então ele vai sofrer por ter praticado alguma coisa ruim. Mas a dor relativa que nós conhecemos é a dor física, é a dor do corpo físico. O espírito não sofre dor nesse sentido. Então fica difícil, né, a gente querer que um ente querido vá para o céu ou para o inferno, que desencarne. A gente não sabe para onde vai, então fica aqui comigo, morrendo, mas fica, né? E aí Kardec deixa uma pergunta aqui. E a alma que estiver no céu será relativamente feliz, vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Então, como a gente diz aqui, né, se vai ficar lá no céu, sentado numa nuvem, escutando o anjinho tocar a harpa, sabendo que o seu filho está queimando no fogo eterno do inferno, ou que a sua mãe, um parente querido, está lá, será? Vai ficar feliz? Então, o céu não é bem feliz assim. Se tem essa ideia, né, de que lá no céu seria feliz e quem está no inferno seria infeliz, se você tem um parente, alguém que está no inferno, ou o contrário, nenhum dos dois vai estar feliz. Continuando aqui, por que os espíritas não temem a morte? Na verdade, eu coloco por minha parte aqui, né, porque os espíritas não deveriam temer a morte. Eu conheço muitos espíritos que não querem morrer de jeito nenhum. Eu mesmo já estou pagando hora extra aqui e não pretendo ir tão cedo. Mas é lógico que não é só o desencarnar. A gente tem que pensar no temor. Tenho medo da morte? No meu caso, eu não tenho. Já passei por algumas situações de quase morte e foi tranquilo, né? Não desencarnei porque realmente não estava na hora, mas medo não tinha e continuo não tendo.
Mas no item 10 a gente fala sobre isso. Então vamos lá, item 10. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Então, só fazendo esse parênteses aqui, se a gente estuda, se a gente entende a vida futura, entende como que o espírito sobrevive depois da morte, a gente entende o que seria erraticidade, né? A vida espiritual pós-morte ou entre uma encarnação e outra, a gente tem certeza primeiro que a vida continua. Então, se continua, tenho que fazer o melhor possível hoje para que a minha continuação seja a melhor possível. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Então, as almas, ela não tem mais aquele corpo físico, mas ele é um resultado de tudo aquilo que foi feito. Como eu disse no item passado, né? Existe a reação de toda a ação feita enquanto encarnado. Então ele é um resultado disso. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que os descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua visão, a sua situação. Aí, os vemos em todos os graus da escala espírita, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Então nós, espíritas, temos, né, isso não foi o homem que descobriu, e sim os próprios espíritos que nos trouxeram essas informações, que são as informações de comunicação com os mortos, que algumas doutrinas condenam, né, mas foram eles que nos trouxeram essas comunicações, passando a informação, né, como diz aqui, todas as peripécias, tudo que acontece na vida futura, na vida, né, de além-túmulo. Isso faz com que a gente acredite ainda mais. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se reveste de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados da concorrência ou concordância desses fatos, né, com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Então tudo isso que a gente aprende na doutrina espírita concordam com a justiça de Deus. Deus não seria justo se ele deixasse alguém no céu, na maior felicidade, e o seu ente querido no inferno. Esse que estaria no céu não teria uma felicidade plena, que estaria preocupado com aquele que está sofrendo. Então Deus não seria justo. Pelo que a gente aprende na doutrina espírita, está mais em concordância com a justiça de Deus. Porque todos podemos ajudar o outro. Existem graus, né, como ele disse no item anterior, graus, né, da escala espírita. Mas nada impede que um espírito que esteja num grau superior venha visitar ou ajudar aquele que está num grau inferior. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Por isso, a gente aprende e sabemos que temos o nosso guia espiritual, ou o nosso anjo protetor. Não importa se é guia espiritual ou anjo protetor, é a mesma coisa. Mas esse anjo protetor, esse guia espiritual, ele faz parte da nossa família. E ele se comprometeu a nos ajudar. Por quê? Porque se ele está nos ajudando, ele está praticando uma boa ação.
essa boa ação que ele está praticando em ajudar o seu próximo, ele sai daquele egoísmo, como dissemos no item anterior. Ele não está pensando só em si, está pensando no outro. Ele está ajudando alguém. E essa troca mútua de informações e de aprendizado faz com que os dois evoluam. Então, se eu estudo, se eu aprendo, o meu guia espiritual também aprende o mesmo que eu estou aprendendo. Se eu estou evoluindo, ele também está evoluindo. E assim por diante. Um ajuda o outro. Alguém sempre tem que dar a mão para alguém subir. E assim todo mundo tem um progresso, tem, como evoluir. Ninguém fica perdido. Se você tem um parente que já desencarnou, desde que tenha condições ou possibilidade, esse parente vai estar te ajudando. Se ele não puder te ajudar por algum motivo, outro parente estará te ajudando. Sempre tem alguém te ajudando. Sempre vai ter um ente querido, próximo, tentando te ajudar. Às vezes as pessoas pensam nesse ente querido, o pai ou a mãe que morreu. Meu pai faleceu já, então é ele que é o meu guia espiritual, é ele que está me ajudando? Não. Mas pode ser o pai de uma outra encarnação. Nós precisamos entender que nós temos a família espiritual. Família espiritual é diferente da família carnal ou encarnada. Então, será que é meu avô? Meu tataravô? Pode ser o tataravô, pode ser o avô, pode ser um pai de uma outra encarnação, mas faz parte da família espiritual. E um ajuda o outro no caminho do progresso. Continuando o nosso texto aqui. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a individualidade, aptidões e percepções. Então, para nós espíritas, a alma, ela não é uma coisa que não existe, a gente tem certeza que ela existe. E ela tem um corpo etéreo, que seria o perispírito, que nós conhecemos. E ele serve para definir como individualidade, ele serve para fixar ou guardar as ideias e tudo que aprendemos numa encarnação. E isso vai passando de uma encarnação para outra. Isso é a nossa evolução. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém, sob uma forma concreta, que antes nos mostra como seres viventes. Então, eles se apresentam de uma maneira concreta e a gente sabe que estão vivos. Temos testemunhos nas reuniões espíritas de que alguém que desencarnou veio para dar notícia daquilo que aconteceu. Então, a gente tem uma coisa concreta, não é ideia, não é só pensamento, é concreto. Não se nos apresenta mais como chamas fugitivas, como ele diz aqui. Então não é só alguma coisa que morreu e acabou, foi para o céu, mas continua vivo. Além disso, em vez de perdidos na profundeza do espaço, estão ao nosso redor. Isso é mais importante, gente. Quem desencarnou, você imaginar, foi para o céu, está longe. Foi para o inferno, está longe. Foi para o purgatório ou para o umbral, que seja, está longe. Na verdade, não é assim. Eles estão ao nosso redor. Na questão do Livro dos Espíritos, eles estão sempre ao nosso redor. Então, como ele diz aqui, além disso, em vez de perdidos na profundeza do espaço, longe, estão ao nosso redor. O mundo corporal, ou o mundo carnal, o mundo material e o mundo espiritual identificam-se em perfeitas relações, assistindo-se mutuamente. Ou seja, eles se interpõem. Um mundo está próximo do outro. A gente não enxerga porque os nossos olhos físicos não têm condições de enxergar.
Porém, o espírito que está aqui do nosso lado, ele enxerga o lado de lá e o lado de cá. Então a gente tem que entender que os nossos mundos se interpõem, estão juntos. E o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Nós somos aqui uma cópia. Continuando, não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Então, a gente tem que aguardar, né, ao nosso desencarne, sabendo que a gente vai continuar vivo. E não como nos itens passados, no capítulo 1 aí, a gente viu a crença do nada. Morreu, acabou e não tem mais nada para frente. Então, a gente espírita, nós espíritas, tendo conhecimento, né, a gente permite, ou a gente tira essa dúvida da vida futura. Tem que conhecer a vida futura, tem que saber que realmente ela existe. Né? Para quem ainda não assistiu uma manifestação numa mesa mediúnica, aconselho que assista. Participe mais da parte espírita. Participe mais da conversação entre o encarnado e o desencarnado. Só assim você realmente vai ser espírita. Né? Para ser espírita, precisa primeiro acreditar em Deus. Segundo, acreditar na existência dos espíritos. Em terceiro, acreditar na existência de mundos onde existe vida também. Quarto, acreditar que os espíritos estão ao nosso redor e que podem se comunicar. E quinto, acreditar sim na comunicação, porque a gente pode comunicar e tudo que eles dizem é verdade. Encerramos aqui então o nosso capítulo 2. Na próxima semana a gente vai falar do capítulo 3. O capítulo 3 ele trata sobre o céu. Agradeço a todos a oportunidade, a atenção. Que Jesus nos abençoe.